aí, que eu vou sair desse histórico, esse histórico vai ficar com vocês, e abre agora isso aqui, a análise da proposta da Petrobras para mim. Aí esse quadrinho aqui vai mostrar pra gente, e vai mostrar a proposta apresentada pela FUP e a proposta apresentada pela Petrobras. Então a gente vai olhando para as diferenças. Então, com relação aos indicadores, né? Então isso é um ponto importante, né? Por que o movimento sindical decidiu apresentar uma proposta contendo indicadores? A leitura era o seguinte: como sem um acordo de PLR você não conseguia discutir o montante, porque o montante era um dado já aprovado em Assembleia, a única maneira que você teria algum tipo de controle sobre o montante era vinculando esse montante à meta. Então a ideia de você apresentar uma proposta que te permite chegar aos 25 é uma proposta que tinha meta. Então isso foi a construção que os trabalhadores fizeram. Quais são os indicadores que nós apresentamos? Um indicador financeiro, que é o lucro líquido operacional, lucro operacional líquido. Um indicador de custo, que é o custo unitário de extração sem participações governamentais. Por que sem participações governamentais? Porque a Petrobras não controla as participações governamentais. Por que ela não controla? Porque uma das coisas que a ANP fez e que, por exemplo, ferem a Petrobras e que são agressivos da Petrobras foi quando ela foi regulamentar o pagamento dos royalties, ela não vinculou o royalties ao preço do barril no Brasil. Ela vinculou o royalties ao preço do barril do Brent no mercado de Londres. Então, que é um petróleo de um grau de EPI mais elevado e, portanto, de um maior valor. Então, quando eu estou pagando royalties aqui para o governo de São Mateus, eu não estou levando em consideração o petróleo que foi produzido em São Mateus, o API e a qualidade dele. Estou levando em consideração o petróleo do Brent, lá o barril do Brent, que foi produzido em Londres. Então, quando há um descasamento entre o petróleo de São Mateus e o petróleo do Brent lá de Londres, porque é um petróleo que o mercado quer mais, isso implica num aumento dos royalties maior do que seria se fosse levado em consideração o preço do pagamento do barril do petróleo produzido no Brasil. Então isso é um problema que está colocado, por isso que a gente não trabalha com as participações governamentais. Então, custo unitário de extração, segundo indicador. Terceiro, produção de óleo e LGN no Brasil. Quarto, produção de gás natural no Brasil. 5. Então, um indicador de lucro, um indicador de custo, 2 indicadores de AIP. Bem que esse aqui também é um indicador de AIP. Mas essa participação governamental, ela reside apenas nesse fator de... Royalties e participações especiais. Royalties e participações especiais. Então está fora. Do nosso indicador está fora. A gente tirou esse efeito. Produção de óleo, então, um indicador de lucro, 3 indicadores de AIP, sendo que um de custo e 2 de produção, um indicador de abate, carga fresca processada, e um indicador de BR e Transpetro, que é transporte de petróleo, gás natural e derivados combustíveis do Brasil. Então pegava tanto a Transpetro quanto a BR. Se a gente fosse pegar aí a logística da BR para distribuir os caminhões tânicos. Fizemos uma discussão com a empresa com relação a esses indicadores, e a empresa concordou com 3, que é o custo unitário de extração sem participações governamentais, produção de óleo e LGN no Brasil e carga fresca processada. Então, 3 indicadores têm acordo, e aí ficaram faltando 2 indicadores. Quais indicadores? Outros 3. Em vez do lucro operacional líquido, a empresa está propondo um indicador que eu chamo de SMS, que é volume total de petróleo e derivados fasados. Ela troca o indicador financeiro por um indicador de SMS. Em vez de produção de gás natural no Brasil, ela está propondo atendimento à programação de entrega de gás natural. Aqui a gente está falando em oferta, aqui a gente está falando em demanda. Se eu atendi o que foi programado, seja pelas técnicas, seja o que for, eu bato o indicador. Se eu não atendi, eu não bato. Qual é os custos que eles fizeram aqui? A gente questionou. O que eles falaram é que esse indicador é muito mais estável do que esse. Então aqui você tem uma estabilidade muito maior, e é isso, mesmo porque aqui você tem flexibilidade porque você importa, e aí essa importação ela é utilizada para fazer os ajustes. Então não tem grandes impactos. E esse último aqui, que é o transporte de petróleo e gás natural, ela propõe trocar para um indicador da Transpetro específico, quem trabalha em terminal conhece, terminal Porto, que é o EON-TA, que é o tempo que o navio fica atracado. Ele tem 24 horas para ficar atracado e fazer toda a operação. Em princípio... Mas e o primeiro aí, a questão do lucro aí? O que ela pediu? Essa é a proposta dela, ela falou que essa é a nossa proposta. Teve discussão. A justificativa é que eles não querem um indicador de lucro, eles não querem um indicador financeiro.
e entendem que tem que ter um indicador que eles chamam de eficiência. Não é o TFCA, mas é aquele lá de vazamento. Bom, eu tenho os indicadores. Como é que eu pontuo? Como é que eu chego lá? Como é que eu construo a minha proposta para chegar a um percentual? O primeiro caminho é dar um ponto. Então eu falo o seguinte, ó, cada indicador varia de 0 a 20 pontos. Na verdade, a gente vai ver aqui na proposta da FUP que está 0, mas é de 10. Então cada indicador pode atingir 20 pontos. Eu tenho 6 indicadores, eu posso fazer no máximo 120 pontos. Para a empresa também, cada indicador vale 20 pontos, eu tenho 6 indicadores, eu posso fazer 20 pontos. No caso aí eu faço o seguinte, bom, se eu bati 95% da meta, eu faço os 25 pontos. Tem lá a meta estabelecida, eu bati, eu faço 25 pontos. Se eu, pela empresa é até melhor. Se eu bati 90, eu faço 20 pontos. A proposta que eles apresentaram. A diferença está no resto. Você vê que aqui de 20, 18, 16, 14, no mínimo 12. 12 e no mínimo 10 pontos. A empresa é 20, 16, 12, 8 e 0. Ou seja, eu posso fazer 0 pontos. Ela pula de 4 em 4. Ela pula de 4 em 4 e permite 0 no último caso. Então aqui já tem uma diferença importante. Então aqui supondo que eu bati meta em 6 indicadores e no último, em um deles eu não bati meta. Se eu bati em 5, bati em 5 e no sexto eu não bati. Eu fiquei abaixo aqui do que 75. Se eu bati em 5, eu fiz 100 pontos. Com mais os 10 aqui dá 110. Quando eu venho para essa tabelinha aqui, eu vejo, ó, menor do que 114 e maior que 108, ou seja, 110, eu tenho 23% dos dividendos. Vamos supor que eu consiga, Qual é a condição consegui pior para nós aí? Uma condição extrema, a pior condição. Condição extrema, eu fiquei abaixo de 75% da meta nos 6 indicadores, então eu faço 60 pontos. Sim. Aí eu venho aqui, ó, menor do que 90, eu vou ter 12% dos dividendos. Então eu tenho no mínimo 12%. Independente de ser um menor próximo de 90 ou abaixo ou 60? No mínimo 12%, ou no mínimo eu tenho 12%. Caiu de 90 é 12%. Caiu de 90 é 12%. No caso aí, então aqui eu crio uma vinculação de dividendos. Se for maior do que 114, 25% de dividendos. Menor do que 114 e maior ou igual que 108, 23%. Menor que 108 e maior ou igual que 102, 21%. Menor do que 102 e maior do que 96, 18%. Menor do que 96 e maior do que 90, 15%. E menor do que 90, 12%. Vou fazer mais uma pergunta. Nos últimos 3 anos para cá, que ficou debatendo essa PLF futura, provavelmente começou a debater isso aí. Vocês pegaram um histórico anterior para ver se, por exemplo, encaixar, fazer uma simulação, simular esses dados aí hoje, esses indicadores, nos valores históricos que a gente já tem. Nós ficaríamos aqui. Você já tem alguma resposta em onde a gente estaria hoje? Nós ficaríamos aqui. Essa pergunta é interessante. Mas a gente tem recebido 12 mas porque a gente ainda não tem a proposta. Esse ano eles estão pagando, nós recebemos ano passado 14,6%, esse ano eles estão vão pagar 3%. Então esse ano 13%. E provavelmente a empresa também ela já deve ter feito esse estudo, né? Sim, o ano que ela pagou mais, ela pagou 19%, que foi no ano de 97, mas era aquela coisa no lateral, o lucro era muito baixo, 1,4 bilhão, então isso fez com que ela pagasse. Na verdade, quando não tem essa regra, ela manipulava Ela não manipulava, ela definia unilateralmente. Eu diria que ela mexia, né? Ela, por exemplo, se ela tinha um lucro alto, ela baixava o percentual. Se ela tinha um lucro baixo, ela jogava o percentual. Em 2013 ela teve as coisas não eram tão simples assim, tem mais. O DEASH sempre se preocupou com o seguinte: se o lucro da Petrobras aumentar muito, eu vou distribuir a PLR. Há um preconceito dentro do governo com relação à PLR da Petrobras. Eu diria que nesse debate a Petrobras é muito mais aliada da FUP do que o governo. Então, por mais que você tenha contato no governo, quando você vai procurar o governo, os caras vão falar, peraí, eu tive a oportunidade de ter reunião aliás, eu não estava na sala nesse dia, mas o Lula entrar e falar, quanto é que está em PLR Petrobras? 1 bilhão. Quantos trabalhadores tem? 45 mil. Com esse dinheiro eu acabava com a seca no Nordeste. Construir as cisternas todas que eu tenho que construir. A cabeça dos caras é uma outra cabeça. Entendeu? Estão olhando da perspectiva do trabalhador aqui, da Petrobras, olhando da perspectiva eu tenho um problema no governo e nós estamos falando de uma cifra muito alta. Então isso é um número que... E aí a DEASH sempre tentou brecar. Acho que alguém perguntou para ele também que o que ele gasta lá no Congresso e na Câmara, ele não pagaria talvez O problema não é o gasto da Câmara, não. O problema é o gasto dos juros. Esse é que tem que perguntar para ele. A Câmara não. A Câmara é democracia. Aí a gente cai em tudo. Mas vamos lá. Então, esse é um ponto importante aqui. Duas questões que eu queria destacar aqui. Primeiro, a nossa proposta ela tem a ver com os dividendos
E é no máximo 25%, no mínimo 12%. Qual é a proposta que a empresa apresentou? Eu não trabalho com dividendos como parâmetros, e sim eu passo a trabalhar com lucro líquido como parâmetro. Isso aqui é uma primeira mudança importante. É uma indicação histórica dos petroleiros: 25% de dividendos e dividido igual para todo mundo. A proposta de regulamentação de PLR futura que a empresa apresentou é uma proposta que não dialoga com a nossa reivindicação e nem com a lei, com a resolução número 10, que vincula aos dividendos. Não vincula, ela fala o seguinte: no máximo 25% de dividendos. Então dá um parâmetro. Ela está dialogando com o lucro líquido. Então, se você fizer 116 pontos, se você mais que 116 pontos, 4,5% do lucro líquido. Menos que 116 e mais que 96, 4%. Menos que 92 e maior que 72, 3,5%. Menos que 72 ao somatório dos indicadores e maior que 48, 3%. E menor que 48, 0. Ou seja, pode ter 0. Eu li a proposta deles, divulgada, e tem aquela parte que está ali no último link, que é lucro líquido ajustado. Isso, vou explicar. Essa linha não existe nos balanços quando eu procurei. Não existe, não existe. O que é o lucro líquido ajustado? Que é isso que está aqui, ó. Lucro antes das participações dos empregados e administradores e da participação dos acionistas controladores. O que é isso? Para você chegar a isso, você vai pegar lá, você vai pegar o lucro líquido, aí vai somar o que foi provisionado para participação de administrador e trabalhador, que é a PLR. Você vai pegar o lucro líquido e vai somar isso aí. Qual é a lógica? Quando eu vou calcular o meu lucro líquido, eu já diminuo a provisão. Portanto, o lucro líquido está diminuído em que valor? No valor da provisão. Portanto, quando eu vou calcular, se eu tirei em cima e diminuir o lucro, eu tenho que somar embaixo para voltar a fazer com que o lucro seja de fato do tamanho real. Então, eu somo o que foi provisionado para pagar a PLR e diminuo essa participação aqui, que está com a participação dos acionistas não controladores. O que é isso? A Petrobras tem mais de uma centena de empresas. E muitas dessas, elas têm sócio. E essas empresas dão um faturamento. Quando eu coloco lá o faturamento da companhia na primeira linha de demonstração de resultado, dá cheio. Tem não só o faturamento da Petrobras, como o faturamento da empresa inteira. Vamos pegar o caso da Refap, que fica mais claro. A Refap até no ano passado era uma empresa que tinha, a Repsol tinha 30% e a Petrobras tinha 70%. Quando entrava o faturamento da Refap na demonstração da Petrobras, lá na primeira linha, lá, combustíveis vendidos, vendas, entrava 100% da Refap. 100% da Refap. Só que 30% da Refap eu tinha que repassar para a Repsol. Então, quando chegava lá embaixo, a Refap deu prejuízo ou deu lucro? Deu prejuízo. Então, em vez de sair dinheiro, entrava, porque a Repsol tinha que pagar 30% daquele prejuízo que ela tinha dado para a Petrobras. Deu lucro, então tinha que sair. Então, eu diminuo a participação dos acionistas não controladores. Por quê? Porque ela entrou 100% lá em cima. Então, se eles têm 10%, eu pago 10%. Se eles têm 100%, se eles têm 90%, eu pago 90%. Não do lucro, mas do resultado que a empresa deu. Então, eu diminuo essa participação. Eu diria que quando você voltou a adquirir a Refap, isso aqui vai ter uma importância muito pequena no lucro líquido ajustado. Na verdade, o lucro líquido ajustado ele é o quê? O lucro líquido mais a provisão. Que o impacto não é grande. Se você for pegar o lucro líquido ajustado e o lucro líquido, a diferença é 0,4, 0,5 pontos percentual. Tá? Segundo aquela planilha que você colocou antes, esse 4,5 é praticamente o que ela vem praticando. Então, passa a ser um praticado. Por que eu falei que existe mais coisas que na Terra? Em 2006, 2005, a DESH mandou um documento para a Petrobras falando que a PLR estava limitada a 6%. Mandou para todas 6,5% do lucro líquido. Mandou para todas as estatais isso. Por que ela botou 6,5% do lucro líquido? Ela pegou lá, o que ela tinha dito na resolução número 10? Os trabalhadores vão receber 25% do que foi pago a título de dividendo. O que a lei das ECAs manda? Quando uma companhia dá lucro, a lei das ECAs fala o seguinte: você vai pagar no máximo, você tem que pagar a título de dividendo, no mínimo 25% desse lucro. Então a Petrobras deu um lucro de 100 milhões, vai ter que pagar 25%.